Bom, ajudando vocês a entenderem isso, imagine que essa aqui é a divisão entre o alvéolo e o capilar, né? O alvéolo é a parte menor do pulmão e o capilar é a parte menor do sangue, onde os dois se encontram e acontece a difusão, que é a troca gasosa, né? Acontece a difusão do oxigênio do ar pro sangue e difusão de dióxido de carbono do sangue para o ar. Acontece que essa diferença, né, de pressão de oxigênio para dióxido de carbono, ela é bem diferente. Note que tem muito mais oxigênio no ar do que no sangue, e a diferença de dióxido do sangue para o ar ela é muito baixa. Por isso, né, que se frisa tanto para que as pessoas não poluam o ar, porque o ar poluído com dióxido de carbono, quanto mais poluído for o ar, mais vai ter dióxido de carbono e menor vai ser essa diferença, né? Ou seja, se fosse 45 para 45, não haveria difusão, porque entraria em equilíbrio, né? No caso aqui, o sangue perde um pouco de dióxido para o ar e aí consegue liberar o corpo para estar soltando dióxido de carbono na circulação novamente. Ok, mas o que isso tem a ver com treinamento físico? Tem tudo a ver com treinamento físico. Um dos principais marcadores de esforço físico que nós temos é a frequência cardíaca, que é a frequência de batimentos cardíacos que o coração dá por minuto, né? BPM, batimentos por minuto, né? Por exemplo, assim, a minha frequência em um minuto em repouso, ela em média dá uns 65 batimentos, 63. Já um atleta de ponta, né, um corredor, um fundista, ele tem uma frequência cardíaca de repouso de média de 50, 55 batimentos por minuto, ou seja, o corpo dele treinou para ter mais hemácias, ou seja, como a entrada de oxigênio ela é maior do que, muito maior na verdade, do que a quantidade de oxigênio que a gente tem no sangue, tá sendo disponível oxigênio aqui, mas o corpo não está captando porque não tem hemácias suficientes. Isso significa que é possível treinar a quantidade de hemácias que a gente tem no nosso corpo. Se você é um indivíduo que é parado, não faz exercícios, está com sobrepeso, é sedentário, o seu corpo entende que não precisa de muitas hemácias para transportar oxigênio. Que a quantidade X de hemácias que tu tem está sendo suficiente, porque teu corpo não faz exercícios e nunca é solicitado mais hemácias, certo? Já um atleta de ponta, um cara que treina, ou minimamente alguém que joga bola, né, joga futebol 2 vezes, 3 vezes por semana, vai ter uma quantidade de hemácias muito maior. Por quê? O nosso corpo solicita, né, oxigênio. A contração muscular precisa de oxigênio. Então, a gente começa a fazer exercício e nosso corpo entende. Preciso de mais oxigênio, preciso de mais oxigênio. O meu sangue está ficando ácido porque tá tendo muito dióxido de carbono. Preciso jogar o dióxido de carbono para fora e preciso pegar oxigênio para suprir as necessidades musculares, né? Então, acontece dessa forma a solicitação. E aí, a frequência cardíaca aumenta, o coração bate mais vezes e a frequência respiratória aumenta. Você fica ofegante, porque precisa jogar mais ar para dentro do pulmão. Beleza, tá correndo mais sangue do coração para o pulmão e tá entrando mais ar de fora para dentro dos alvéolos. Então, o teu corpo entende que precisa produzir mais hemácias para transportar mais oxigênio, porque esse indivíduo está tendo uma rotina e volta e meia ele precisa de mais oxigênio no corpo com mais velocidade. Portanto, sim, a quantidade de hemácias, que são os transportadores de O2, oxigênio, é possível treinar. Um teste simples que a gente pode fazer agora é aferir a frequência cardíaca, tá? Vocês podem colocar a mãozinha aqui, embaixo do ângulo da mandíbula,
dentro, vocês vão sentir o pulso, né? O pulso sanguíneo. Não, isso aqui não é pulso, tá? Isso aqui é punho. A gente afere o pulso no punho, tá? Então a gente consegue aferir o pulso aqui embaixo da mandíbula também. Coloca o dedinho e sente. Beleza. Cronometra no relógio, eu vou contar a minha frequência cardíaca, por exemplo, tá? Vamos lá. Que cálculo eu fiz? Bom, o cálculo da frequência cardíaca é contado em BPM, batimentos por minuto. Eu contei 15 segundos. Em 15 segundos, o meu coração deu 19 batidas. Tá, mas não me interessa saber 15 segundos. Me interessa saber em 1 minuto. Bom, 1 minuto é 4 vezes 15 segundos, não é? Então, é só fazer 4 vezes 19 que eu vou ter a minha frequência cardíaca. 76. Então, a minha frequência agora, falando com vocês, sentadinho na minha cadeira, tendo que pensar sobre o conteúdo que eu estou explicando para vocês, já me tirou de uma sessão de repouso, por exemplo. Tá? Eu estou tendo 76 batimentos por minuto. Bom, para a gente fazer algo mais prático, tá? Eu vou pedir para que vocês coloquem o tênis, ou pode ser descalço mesmo, tá? E vão para um espaço um pouco mais aberto da casa de vocês, tá? Respirem fundo, tentem manter a calma e eu vou pedir para vocês aferirem a frequência cardíaca de vocês, tá? Então, pega um relógio, ou pode ser no celular mesmo, tá? Cronometra 15 segundos e conta o número de batimentos que o coração de vocês vai dar, tá? Eu vou fazer o teste comigo agora. Uh, 22 batimentos por minuto, ou 22 batimentos em 15 segundos, vezes 4 dá 40, 84, 88 batimentos por minuto, tá? O meu coração agora está fazendo 88 batimentos por minuto, ou seja, ele está entendendo que está precisando de um nível de oxigênio que 88 batimentos por minuto vai suprir o que meu corpo precisa. Agora eu vou fazer uma sessãozinha de 10 a 15 burpees, né? Depende do meu nível de cansaço, que eu estou paradão em casa e não estou treinando, tá? Eu vou fazer 15 burpees e aí a gente vai medir a minha frequência cardíaca de novo. Bom, vamos lá então. Então, a partir da 6ª repetição de burpee, eu já notei que minha frequência cardíaca ficou bem alterada e já senti uma dificuldade para respirar e tudo mais. Senti meu corpo solicitando mais oxigênio. Estou tendo dificuldade até para gravar agora, para falar, tá? Vamos pegar a minha frequência cardíaca novamente. 40 batimentos vezes 4, 80 vezes 2, 160 batimentos por minuto, com apenas 10 burpees. Se eu não me engano, foi 10 burpees. Bom, a gente pode perceber agora que, assim como o corpo tem a capacidade de evoluir e de melhorar, ele também tem a capacidade de regredir, né? Eu sempre fui um cara que fiz musculação, eu faço musculação desde os meus 14 anos. Sempre corri na rua, sempre fiz exercício, porém nos meus últimos
5 ou 6 meses eu tô extremamente parado, não tô nem treinando musculação. Ou seja, 20 burpees para mim antigamente era tranquilo, eu fiz 10 burpees agora e quase morri, né? Minha frequência cardíaca foi para 160. Se eu tivesse gravado um vídeo há 5 meses atrás, fazendo 10 burpees, o que eu devia ter feito, na verdade, e aferido a minha frequência cardíaca, eu teria visto que ela teria ido a 130, 140, um número bem mais baixo do que 160 batimentos por minuto. Por isso que quem não é acostumado a correr, a fazer exercício, sente cansaço muito mais fácil e mais rápido, né? E quem já está acostumado a fazer o exercício, consegue durar muito mais durante a prática. Entenderam, galera? Muito obrigado. Eu sei que a aula de hoje foi bem cansativa, uma bomba de informações, mas vocês têm todo o tempo do mundo para estar vendo e revendo a aula e para estar pesquisando além daqui, né? Eu venho trazer a curiosidade para vocês e tentar despertar um pouco de interesse em saber como funciona o corpo, né? A educação física não é só jogos e esportes, né? Tem muito mais além disso, tá? As próximas aulas agora serão práticas sobre os sistemas de treino que priorizam tais capacidades, né? O sistema de treino que prioriza agilidade, sistema que prioriza força, sistema que prioriza frequência cardíaca contínua, sistema que prioriza explosão, por exemplo. Fechou, galera? Até a próxima aula, espero vocês. Abraço!